extraterrestres. Hoje, esta mesma manhã, início do século XXI, enquanto a humanidade se encontra ocupada nos seus múltiplos afazeres, despreocupados e convencidos da sua superioridade sobre este pequeno planeta do Sistema Solar, aconteceu o inesperado. 7 mil milhões de pessoas estão diante da televisão. Está tudo prestes a mudar. Uma poderosa inteligência exterior conseguiu cruzar o universo. As suas naves atravessaram a atmosfera esta madrugada e, de momento, encontram-se sobre algumas das cidades mais importantes da espécie humana. As primeiras surgiram em Lisboa, Porto e Madrid. Las autoridades confirman que el contacto extraterrestre se va a producir en 2 semanas. Contacto. De golpe las autoridades se han dado cuenta que sobre nuestros cielos hay una nave de tamaño colosal, ¿no? Sabe-se já que eles existem, portanto está aprovado, há contacto, o governo tem informação. Toda a gente está ali a ver, em direto na CNN, na Sky News, em todo lado, que está ali um objeto que nós não conhecemos, que desafia todos os nossos conceitos de física, etc. E de repente sai lá um ser, I come in peace. Basicamente é isso que se espera que seja, espero eu, não é? Sabemos muito pouco acerca destes inesperados visitantes. Não sabemos de onde provêm ou se vêm em paz. A nossa primeira reação, no hipotético caso disto vir a ocorrer, seria o de dar o alerta geral em todo o planeta e prepararmos-nos para qualquer possível ameaça. Tudo que é estranho nos causa pânico, nos causa medo. Tudo aquilo que possa pôr em causa esta coesão social, ou que possa pôr em causa a nossa própria história, tem que ser com cuidado, para não desintegrar a nossa própria sociedade. O ser humano não está formatado para coabitar no imediato com o desconhecido. Quem são? Quais as suas intenções? De que modo a espécie humana será afetada por tudo isto? Qual será a nossa reação? Entre as primeiras medidas postas em marcha, reúne-se um grupo de especialistas em diversas áreas. O contacto está iminente, há que tomar decisões e há que fazê-lo rapidamente. Não seria a primeira vez que toda a gente quereria escutar. Sim, sem dúvida. E por isso mesmo acho que o governo deveria de dizer claramente, com os dados que tem, e apresentar provas. Temos provas de que somos visitados por outras espécies, que existem espécies que têm um caráter bom, de troca, de ajuda, e outras que não. Não sabemos esta espécie que quer contactar connosco, ou já sabia antes algo sobre ela. Como periodista, me encantaría dar la noticia. Como ser humano, me encantaría tener la posibilidad de cruzar 2 palabras, de darle la mano a ese ser que ha cruzado quién sabe cuántos millones de kilómetros para llegar hasta nosotros. Es, sin duda, una noticia extraordinaria para la humanidad y para la ciencia. My guess is we're going to be very surprised at the antiquity and origins of our own civilization. Tudo é possível. Tudo é possível. Realmente hay que empezar a pensar que seres de otros mundos o de otros universos sean capaces de llegar hasta la Tierra y de tener una agenda, un plan del que prácticamente lo desconocemos todo. Nos primeiros momentos imediatos a esse anúncio, a não ser que esse anúncio fosse filtrado por alguma agência, enfim, tipo ONU, não é? Tipo planetário, em termos internacionais, conjugada com alguma deliberação do ponto de vista de um colégio científico, mas se fosse completamente inesperada, seria completamente um desnorte total, uma desorganização e um pânico total. Ao contrário, se fosse, digamos, mediatizada no sentido de uma preparação prévia, de um conjunto de passos, aí, digamos, os efeitos seriam relativamente diferentes.
sem dúvida que devemos estar, de certo modo, acolhedores. Seria a primeira atitude e não ter uma atitude paranoica. Mas eu acho que a única forma em que as pessoas de facto acordem e acreditem é através dos grandes meios de comunicação. Só os grandes meios de comunicação, que basicamente têm tudo aquilo que as pessoas acreditam e consomem todos os dias, ao almoço e ao jantar, só aí é que as pessoas vão tomar consciência que é real. Se não for por aí, o processo de ridicularização, de desinformação vai continuar a ocorrer. Decía el famoso astronauta estadounidense que parece que el ser humano va a estar negando todo esto, incluso si tuviese un marciano tomándose un café con él, lo seguiríamos negando. Habrá quien sí acepte la información que el gobierno le dé y otras personas que no, como suele ocurrir siempre con todas estas cosas, ¿no? Las autoridades se tendrían que preocupar más por la calma de la sociedad que por otra cosa. Una información muy alarmista puede generar conductas de pánico que lleven al caos. Es posible que se manipulara todo lo que ocurriese. Todo este tema lo tienen muy controlado. Quizás sea el tema más controlado a nivel de opinión pública que haya existido jamás, porque estamos hablando de lo más importante. Es más que posible que se hiciesen interpretaciones que fuesen completamente manipuladas, para que el público no tuviese uma opinião própria de lo que ha ocurrido. Portanto, acho que seria função de um governo dizer que a probabilidade de haver outros seres é elevadíssima, que se sabe com os dados que temos que existem outras espécies que querem fazer contacto connosco, que o governo fará o seu melhor para estabelecer esse contacto numa atitude de troca, de benevolência, de querer o bem, mas que estará também capacitado para, se houver uma atitude agressiva, para se defender. Portanto, a desorganização planetária seria naturalmente aquilo que corresponde a um caos. Por supuesto, el sistema económico, podemos imaginarnos que habría una caída en la bolsa bastante considerable. Pero si la naturaleza de la relación es fraternal, a lo mejor ese proceso se puede hacer de forma muy pausada, no tiene por qué ser inmediato. Se puede llevar como un tiempo de adaptación donde progresivamente se puedan ir dando indicadores que permitan que la mayoría de las personas puedan familiarizarse con esta idea. Muitos dos filmes que vão sendo criados é por Steven Spielberg, Os Contactos Imediatos de Terceiro Grau, ET, servem para ir sondando de que forma é que o público reage quando for para dar a grande notícia. Y tendríamos que preguntarnos con qué propósito nos visitan. ¿Están aquí en son de paz? ¿Vamos a ser colonizados? Quem nos visita? Que é essa a preocupação do anfitrião. Nós, como anfitriões, temos que saber porque é que nos estão a visitar e quais os objetivos, quais as razões e a boa-fé de quem nos visita. Asegurar la naturaleza del contacto, ¿no? Bien si esa naturaleza es fraternal, es un contacto que nos va a beneficiar a las dos civilizaciones, o bien si es un contacto de conflicto, ¿no? Las experiencias que tenemos en ese sentido con microsociedades de nuestro propio planeta, en cuanto mantienen un contacto abierto con una civilización más desarrollada, con un nivel tecnológico más desarrollado, es que terminan siendo fagocitadas. Aunque sea solo por el roce o por el trato. Yo me imagino a los niños jugando con el merchandising de los nuevos visitantes. Me quiero imaginar pues a voluntarios que van a querer ir a visitar sus naves, conocer su tecnología, a científicos fascinados por aquellos primeros avances, por aquellos primeros pasos en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia, de la física. Todo nuestro conocimiento se vería completamente alterado. Y eso estremece, porque ¿quién se va a quedar al cargo de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras cosas como seres humanos? ¿Quién va a querer salvaguardar de esa mezcla natural entre una
raza supuestamente superior y nosotros. Que se formos ver pela nossa própria história, nós nunca fomos em paz ter com os outros. Nós fomos sempre numa perspectiva de conquistar a terra ou conquistar os recursos. Se for esse o espelho, o que nós fizemos na América Latina é incrível. Dizimamos populações, na América do Norte também, dizimamos populações. Tendo em conta a nossa própria experiência em termos terrestres da relação com as outras culturas, podemos perceber que o inferior tecnológico ou o inferior cultural seria completamente dizimado e ultrapassado pelo superior tecnológico y cultural. Cuando Cortés llega a las costas de México y es recibido con los brazos abiertos, podemos pensar que tiene que ver con el sustrato de que aquellas gentes estaban esperando a su serpiente emplumado, que además es representado con barba blanca, con yelmo, definitiva, muy parecido a los conquistadores españoles. Como son sus dioses, pasad, sois bienvenidos. O desconhecido é sempre uma grande incógnita, é sempre o grande adversário, é sempre, se quisermos, o terror em primeira instância da sobrevivência ou da existência da espécie. O Brookings Report foi feito no início dos anos 60, portanto a NASA tinha sido acabada de criar e é a própria NASA que encomenda ao Brookings Institute um estudo sobre a exploração espacial. O relatório tem cerca de 220 páginas. No final, põe-se a hipótese da descoberta de vida extraterrestre. E a hipótese de, algures no futuro, se virem a descobrir vestígios de civilizações já desaparecidas, imaginemos. Por exemplo, eles mencionam mesmo a possível descoberta de artefactos ou estruturas ou ruínas na Lua, Marte, Vênus. E um pouco mais à frente referem que a nossa história está repleta de exemplos em que sociedades menos avançadas acabaram por se destruir, acabaram por desaparecer quando em contacto com civilizações mais avançadas. Simplesmente foram dizimadas ou simplesmente a sua cultura desapareceu abrangida por uma cultura superior. E, portanto, em face destes exemplos, aconselham a que quaisquer outros vestígios de uma civilização superior que possa vir a ser encontrada, que sejam mantidos em segredo até, enfim, a investigação mais profunda seja possível fazer. Atualmente, com aquilo que se sabe da literatura vária e das intervenções, parece que os extraterrestres são uma multitude de diferentes raças, vamos dizer assim, espécies, vamos chamar espécies. E que, portanto, nem todas as espécies têm uma atitude benevolente, uma atitude, portanto, de paz. Nem todas. Há umas que têm, outras que não. Isto é o que se sabe hoje. Enquanto as altas instâncias não souberem qual de facto são as agendas ou a intenção, faz sentido não causar pânico, porque as pessoas revêem-se naquilo que foi feito no passado. Quem é que nos vai defender das possíveis hostilidades de pessoas que nós não conhecemos? Como é que nós vamos resistir ao aparecimento deste intruso que, supostamente, para chegar até nós, é, do ponto de vista científico e tecnológico, muito superior a nós? Estamos hablando de un paso más dentro del fenómeno. Ese paso habría que tener muy en cuenta la seguridad nacional. Es lógico pensar que las autoridades quieran determinar qué nivel de peligro supone ese contacto entre humanos y alienígenas. Si da la impresión de que nos van a comer, posiblemente no queremos ofrecernos tan fácilmente. Más vale que nos preparemos y nos protejamos en la medida de lo posible, ¿no? Y ahí hay que actuar rápido. Mas em termos planetários não há grandes dúvidas que em diferentes escalas o pânico coletivo seria perfeitamente instalado. Portanto, devemos ter uma atitude não paranoica, mas, de certo modo, ter uma expectativa, eu diria, armada também. Se a atitude exterior seria uma atitude de benevolente, querermos conhecer, de boa recepção, estar disposto ao diálogo, de saber o que é que pode haver de troca entre os povos, se a atitude da outra parte for uma atitude, digamos, agressiva, ter qualquer coisa, pelo menos,
eu diria, preparada para uma resposta, pelo menos de defesa, a legítima defesa. Mas a atitude exterior e prevalente não seria de paranoia, de desconfiança, de agresividade. No sabemos las intenciones, pero es posible que debido a su poderío tecnológico, a su superioridad técnica, nuestro aparato militar tuviese que ponerse en guardia. De momento, nada nos faz suspeitar que tenham vindo até aqui com más intenções. Tampouco dispomos de informações que indiquem o contrário. Ainda sabemos muito pouco acerca destes visitantes. O prestigiado físico Stephen Hawking declarou recentemente que é perfeitamente racional considerar a existência de seres inteligentes em algum ponto do universo, mas que seria altamente perigoso entrar em contacto com eles. Muitos outros especialistas em diversas áreas insistem na possibilidade destas entidades não serem amistosas e que devemos ser extremamente cautelosos. Será esta a primeira vez que se ativam os organismos militares ante uma possível ameaça extraterrestre? Um caso muito conhecido nos anos 60 em que o OVNI surge sobre uma base nuclear americana com diversos mísseis espalhados com centenas de metros de distância uns dos outros, com sistemas de segurança autónomos, e que o OVNI chega, é dado o alerta, portanto, um objeto que entra em espaço aéreo altamente restrito, entra, é dado o alerta e de repente 20 mísseis nucleares são desligados. Como é que é possível? Tudo isto está a entender que realmente há aqui problemas de segurança nacional, problemas de segurança mundial, mas também fazer ver que eles se calhar não nos querem tão mal assim. Será que poderíamos entender-nos com uma civilização proveniente das estrelas? O ser humano é um ser complexo, muito espiritual, zeloso dos seus costumes e da sua cultura e muito religioso. Um contacto imediato poria sem dúvida em risco muitas das nossas convicções. Mas a longo prazo, não no imediato, mas aquilo que referiu, as consequências, digamos, evidentes, sim, seriam, de facto, a nível religioso, a nivel ideológico y a nivel cultural. Esta cuestión ha sido discutida muchísimas veces porque no todos los grupos culturales o religiosos del mundo sabrían qué hacer con la llegada de seres del espacio. Parte de la razón es que no existe en todos los países un marco cultural de ciencia ficción que les permite entender lo que significaría para nosotros la llegada de seres de otro mundo. La mayoría de la gente hoy en día aceptaría fácilmente que existen seres en otros planetas y que podrían tener algún contacto con nosotros, pero posiblemente en religiones donde la Tierra es el único lugar del universo donde podría haber habitantes o seres inteligentes, sería un impacto cultural, sociológico e psicológico muy fuerte. Nessa altura, os nossos destinos e as nossas vontades estariam completamente desarmados, seriam completamente postos, digamos, ao livre-arbítrio dessa vontade superior, desse visitante ocasional e surpreendente que nos chegaria até nós. O choque perante um anúncio de uma superioridade de uma outra civilização, que se calhar iria revelar também as suas coordenadas religiosas, se acaso possuíssem ou possuam algum tipo de crença, algum tipo de religião, algum tipo de divindade, com certeza que iriam, suponho, entrar em choque com as nossas considerações religiosas. Qual seria a reação das grandes instituições religiosas do nosso planeta? Por surpreendente que possa parecer, algumas delas já lançaram mensagens conciliadoras sobre a possibilidade de um contacto imediato. Em 2011, temos uma organização, um evento nos Estados Unidos, por parte de Louis Farrakhan, que é o líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, que quis preparar as pessoas, ou melhor, acordar os seus fiéis para a realidade dos OVNIs, convidou uma série de investigadores a nível mundial, que foram lá dar o seu depoimento e foram lá mostrar os vários casos mais importantes. Monsenhor Corrado Balducci, membro da Cúria do Vaticano e assessor de João Paulo II, chegou a afirmar que a Igreja Católica seguia de perto incidentes referentes a encontros extraterrestres. Ele foi o primeiro a vir dizer que a vida extraterrestre em nada vai contra os ensinamentos da Bíblia. Limitar
o poder de Deus à criação da Terra é tirar poder a Deus também. Deus pode ter criado 1001 coisas. Nós tivemos, em 2008, Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano, que publica na Catholic News que os cristãos têm de se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos. E pelo facto de estarem mais evoluídos, estarão mais próximos de Deus e por isso isentos do pecado. Isto é de dentro do Vaticano, não é? Portanto, temos a Igreja Católica já a fazer aqui uma preparação. O Monsenhor o Gabriel Funes ainda é mais extraordinário. Estão isentos do pecado. Atenção, não lhes atirem pedras, não são o diabo, basicamente, não é? Que nome darão essas entidades ao nosso planeta? É pouco provável que chamem Terra um planeta 70% coberto de água. Chamar-lhe-ão planeta azul? Pelo menos é esse o aspecto que tem, visto do espaço. Foi habitado por mais de 5 milhões de espécies, mas hoje alberga apenas 1% desse valor, as mais fortes e com maior capacidade de adaptação. E à cabeça de todas elas está o Homo sapiens sapiens. A chegada de uma nova espécie, de uma espécie mais evoluída ou tecnologicamente superior, desafiaria todas as leis naturais que regeram a Terra durante milhões de anos. Do ponto mais alto da pirâmide evolutiva, o ser humano vê o seu reinado à beira do fim. Probablemente lo vamos a llevar mal, porque creemos que somos los que estamos arriba, ¿no? Pero es bueno que de vez en cuando la naturaleza nos recuerde que no es así. Por ejemplo, un tsunami, un terremoto. Constantemente los acontecimientos naturales, que por cierto provocan estrés postraumático en algunas personas también, nos recuerdan que no estamos, no somos tan poderosos como nos creemos, y es bueno que nos lo recuerden. Incluso como individuos también. Normalmente la mayoría de las personas piensa que es invulnerable. Las reacciones de la sociedad pueden ser absolutamente dispares y tienen mucho que ver en su reacción con la afirmación como pueblo y como especie y como signo de identidad de cada uno de los pueblos. Seria aquilo que as pessoas dizem, a primeira vez que as nacionalidades deixam de existir. Passamos a ser um só. Passamos a ser todos terráqueos. Deixamos de ser os portugueses, os espanhóis. Passamos a ser un só. Si algo tiene de bueno la especie humana, que lo ha demostrado a lo largo de miles de millones de años, es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Eso es lo que nos ha hecho sobrevivir frente a otras especies que en principio eran más fuertes que nosotros, pero con menos capacidad de adaptación. Eso es lo que nos ha permitido evolucionar y sigue estando, esa capacidad de adaptación está intacta. Quem é a pessoa idónea para comunicar com os extraterrestres? Qual o organismo mais indicado para representar toda a humanidade? Esta é provavelmente uma das questões mais difíceis de resolver nos dias anteriores ao contacto. Quem lhes dará as boas-vindas em nome de todos? ¿Quién sería el mejor embajador para hablar con los extraterrestres? ¿Sería la Organización de las Naciones Unidas? Claro, no dia de contacto todos queriam lá estar. Todos queriam lá estar. Isso não há dúvidas nenhuma. ¿A quién no le gustaría poder estar en ese eventual contacto con los extraterrestres? Pues alguien que pudiera asegurarnos que puede desarrollar un mecanismo de comunicación fiable y seguro con la otra civilización, ¿no? A ONU representa oficialmente todos os países. Es lo lógico. Y en ese caso, si es un representante de toda la humanidad, ¿a qué raza, a qué religión, a qué parte del mundo le correspondería establecer el contacto con un ser más desarrollado, al menos técnicamente, que los seres humanos? Los políticos no estarían preparados para este encuentro. Por mucha información que llegasen a manejar a nivel de informes oficiales o a nivel de toda la infraestructura que hay creada en torno al fenómeno OVNI y que coge dinero de los presupuestos militares, no estarían preparados por una sencilla razón, porque no sabrían a qué atenerse, no sabrían exactamente de qué es capaz el fenómeno, qué casos ha habido
y qué es lo que le ha ocurrido a la gente que ha tenido contacto con este tipo de inteligencias o con este tipo de objetos. Los ufólogos no son los indicados porque la única cosa que hemos hecho a lo largo de los últimos 65 años es intentar probar su existencia. Si ya están aquí, dejamos de ser útiles, pasamos a ser científicos. Lo que tendrían que hacer básicamente sería hablar con todos los expertos en el fenómeno OVNI y recopilar una serie de casos que han ocurrido en el pasado y que podrían ayudar con respecto a un contacto inminente. Para muitos historiadores do fenómeno OVNI, existe a possibilidade de que não mas vários contactos com estas características já tenham ocorrido em vários momentos da história. Otra hipótesis, esta es todavía más conspiranoica, incluiría una suerte de pacto entre algunas potencias de la Tierra y esos eventuales extraterrestres. A 20 de fevereiro de 1954 teria havido um encontro com uma comitiva de extraterrestres na base de Edwards com o presidente na altura, Eisenhower. É um registro histórico de aquela base esteve, de facto, fechada, em alerta máximo, portanto uma coisa mais ou menos usual, sem haver grandes explicações, e houve algumas testemunhas que vieram ao público ou porque presenciaram ou porque familiares estiveram presentes, enfim. E esse primeiro encontro teria sido com uma espécie supostamente parecida connosco, chamados nórdicos, preocupados com as detonações atómicas, preocupados com a nossa evolução muito agressiva que nós estávamos a ter, não é? E chamar a atenção para isso. Supostamente, segundo as testemunhas, esse encontro não teria corrido assim muito bem, porque obviamente os militares estavam mais interessados em acesso à tecnologia, para fins militares, não é óbvio. Então terá havido outros encontros, lá está, com os chamados greys, que estavam dispostos a ceder tecnologia em troca de cota de abduções. A ideia era que os greys cediam a tecnologia e nós permitíamos, nós, os americanos, permitiriam que houvessem determinadas cotas de abdução, desde que as pessoas depois fossem retornadas ao mesmo local onde estavam, intactas, seguras. Surgem alguns testemunhos das chamadas MILABs, Military Abductions. Alguns testemunhos referem ter visto, durante as suas abduções, portanto, estarem num local semelhante àquele onde tinham estado com seres greys, estão no mesmo local onde estão seres humanos, militares, vestidos com fardas, com patentes, etc. E, portanto, a teoria seria de que os militares começam a tentar controlar as abduções que estavam a ser feitas. La persona o el grupo de personas más indicadas para establecer un primer contacto debieran de ser científicos. Por otra parte, también sería muy interesante el hecho de poder llevar a líderes religiosos, que todos estuviesen allí para poder observar in situ lo que estuviese ocurriendo. El ser humano está muy relacionado con el tema de la trascendencia y el tema de la religión. Y entonces sería muy interesante llevar a esas figuras religiosas para que también estuviesen presentes y que pudiesen realmente pues, observar la realidad del fenómeno desde un punto de vista real, no desde un punto de vista interpretativo. Aí o grande problema será a comunicação, será o entendimento, porque se considerarmos seres em termos ontológicos diferenciados, a comunicação é sempre complicada, porque a comunicação só se pode estabelecer, em princípio, com seres ontológicamente similares. Es un problema pensar en el lenguaje, un problema que incluso estuvo en el punto de mira de los gobiernos que se preguntaron en un momento determinado, creo recordar que a finales de los 80, que si existía un eventual contacto, ¿cómo nos íbamos a comunicar con ellos? Seguramente lo que se tendría que hacer es traer a los mejores expertos en matemáticas de la península ibérica, más bien del mundo. Tendríamos que hablar con todas las naciones de la OTAN y tendríamos que hablar con los mejores expertos en las mejores universidades del mundo y traer los mejores matemáticos. La comunicación sería a través de las matemáticas. Si el lenguaje es matemático, indudablemente matemáticos. Si es la música, músicos.
Mas, de qualquer modo, creio que aí teríamos que confiar na imaginação e no esforço científico e no conjunto de conhecimentos, quer de um lado, quer do outro, para promover uma plataforma de entendimento. Como que nós, né, como ser que estamos aqui agora a ter uma experiência terrena, vamos nos ligar, então, com esses outros seres, né? Como é que nós vamos reconhecer, né? É através do nosso coração. Yo quiero pensar que si ellos nos han estado observando a lo largo de los últimos milenios, probablemente sepan muy bien y conozcan muy bien nuestro idioma, con lo que probablemente o hablen en inglés o incluso en castellano o en chino. We have physical evidence, and there's no doubt about it at all, that there exist planets outside our solar system. An amazing number of planets, 3,500 in a very, very small patch. This means extrapolating the possibilities, we may well have 1 billion, perhaps even more, planets within our own galactic system. Are we also open to the idea of intelligent life? Well, why not? It would be absurd today to say that there is 1 billion planets, 1 billion solar systems out there, and none of them have any possibility of life. Temos de partir do princípio que enfrentamos uma civilização com muitos mais anos de evolução, tecnologicamente muito superior e capaz de vencer distâncias que para nós são inultrapassáveis, num universo que desconhecemos quase totalmente. ¿Cómo son sus aeronaves? Tiene que ser una nave que sea capaz de albergar el combustible, de propulsarse y albergar la vida. Y como en el espacio no hay aire, no hay rozamiento, no tiene por qué tener una forma muy aerodinámica como el Concorde, no tiene por qué tener forma de avión, puede ser una caja. No sería descartable que tuviese forma de cilindro o forma esférica en por lo menos alguna de las partes, para poner esa parte en rotación y simular una fuerza centrípeta de tal manera que simules una gravedad. El combustible ocupa mucho espacio y pesa mucho, por lo tanto tendrían que tener una cierta limitación en el tema del combustible y obviamente intentar coger energía del camino, bien sea pues a través de energía pues, que venga de las estrellas o de donde la puedan ellos conseguir. Podría ser realmente muy muy extensa para poder captar toda la energía que pudiese venir de las estrellas. Obviamente, pues bueno, claro, aquí nuestras naves funcionan con energía química, ¿no? Quemando queroseno, pero bueno, podrían ser centrales nucleares o centrales que de alguna manera hubiesen sido capaces de crear antimateria, que la antimateria daría mucha más energía. Nosotros no sabemos crear antimaterias a esas escalas, pero la forma no tiene por qué tener una forma muy predeterminada. Todos fazemos a mesma pergunta. Quem ou o que será desta nave? Se abren las puertas y no sabemos qué forma van a tener. Hoje há já muita literatura de descrições de diferentes tipos de extraterrestres que são considerados mais ou menos agressivos. E portanto, seria também de ter em conta que tipo de extraterrestres, portanto, nós iríamos contactar. Aquí en la Tierra tenemos todo tipo de especies de animales y todos son diferentes. A ver, digamos que la que se supone que está más evolucionada somos nosotros, tenemos pues una anatomía muy característica, el hecho de tener las manos es muy importante, el hecho de que caminemos a dos patas pues también es importante para tener la perspectiva, el que tengamos los dos ojos enfrente pues también nos ayuda a calcular distancias, el hecho de que cómo nacemos, que realmente nacemos y mientras nacemos el cráneo se nos deforma para poder salir y eso también tiene su porqué y de hecho nacemos y no sabemos nada, necesitamos muchos años de aprendizaje y eso es lo bueno. Claro, cuando un animal nace y ya se puede valer por sí solo, en realidad pues poco evolucionado va a estar. Entonces, claro, ¿cómo serán los extraterrestres? Pues en realidad nada nos indica que tengan que ser como nosotros más delgados y con dos antenas o que no puedan tener pues muchas más extremidades o que lo que sí está claro es que nosotros tenemos la cabeza donde tenemos la vista, que es nuestro sentido más importante y donde en realidad pues bueno también tenemos el olfato, que también es un sentido que ha sido muy importante en la evolución y que está cerca del cerebro para que la información vaya rápido, eso está muy bien también y además tenemos los ojos en la parte alta para poder ver bien, pero no necesariamente tienen que ser parecidos a nosotros. Nosotros estamos basados en una química, podrían estar basados en otra química. Su ADN no tiene nada que ver con el mío, pero ¿y si resulta que soy de tu raza, que soy de tu especie y que
estoy circunstancialmente viviendo en otro planeta porque en un pasado remoto estuve en el tuyo, a lo mejor esa es la explicación a todo, ¿no? A composição do ser humano parte do carbono, mas eles não tinham de basear-se nos mesmos elementos químicos. Nós precisamos de oxigênio, mas é provável que eles não tenham de respirá-lo. Na verdade, para uma espécie estranha ao habitat terrestre, esta poderia ser uma substância tóxica. O extraterrestre que descesse desta nave estaria adaptado ao seu planeta, ao seu clima, à sua temperatura e à radiação da sua estrela. Teriam de ter dispositivos oculares, de respiração ou algum tipo de proteção para os seus corpos. A ver, en su planeta, pues bueno, eso ellos, depende de la temperatura y la cultura que tengan, pues podrán ir o no vestidos, eso es lo de menos. Pero si tienen que ir a otro planeta, obviamente ya no el hecho de ir a otro planeta, sino que van a ir por el espacio. Si vas por el espacio, pues nadie te dice que no vayas a tener que salir a hacer una reparación. Obviamente necesitas un traje. Según los especialistas, no lo sé. Yo estoy firmemente convencido de que el día que se abra el platillo volante y descienda un extraterrestre de él, nos vamos a quedar pasmados, porque vamos a ver un ser humano, un Homo sapiens sapiens, descender del platillo volante. De ahí va a bajar un Homo sapiens sapiens. Habitam 7.000 milhões de pessoas neste nosso planeta. Quem é que não gostaria de estar presente no momento em que se abrissem as portas da aeronave? Quem não teria uma pergunta para formular, um desejo, uma mensagem? Quem nunca se imaginou a ser um dos eleitos para lhes dar as boas-vindas? Escuchar. Por cierto, una actitud que como seres humanos perdemos cada día más, sobre todo cuanto más occidentalizados estamos. Escuchar. No te voy a negar que es un momento esperado y que espero no morir sin haber visto que ha llegado ese momento, ¿no? No lo sé. Me gustaría poder experimentar en primera persona la corroboración de que no he estado persiguiendo fantasmas. Como primera pregunta, trataría de ver corroboradas mis cuestiones más personales, ¿no? Como, ¿sois realmente quienes creo que sois? ¿He estado equivocado? Hay un proverbio chino que dice que no hagas las preguntas de las que no quieras saber las respuestas. El día del aterrizaje creo que les preguntaría si alguna vez han estado aquí antes, porque eso posiblemente justificaría tanto tiempo invertido en el estudio de los ovnis. ¿Cómo es posible que hayáis llegado hasta aquí? Por favor, enseñadnos vuestro conocimiento técnico. ¿El contacto se ha producido por casualidad o ya nos estabais espiando desde hace milenios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nosotros? ¿Consideran que somos necesarios en el cosmos? ¿Consideran que estamos haciendo las cosas bien? Yo, sinceramente, les echaría en cara el haberme tenido durante décadas persiguiéndoles de un lado para otro. Porque, desde luego, he tenido que aguantar muchas risas, he tenido que aguantar mucho descrédito. Para que después tenga la confirmación de que ellos existían realmente.